Ele estava parado no altar quando o celular tocou e aquela única ligação revelou uma filha que ele nunca soube que existia, forçando-o a abandonar o casamento para sempre. A catedral respirava um luxo silencioso e expectativa, cada detalhe polido até a perfeição. A luz suave filtrava-se através dos vitrais, espalhando cores pelo chão de mármore, enquanto o murmúrio baixo dos convidados se misturava ao som distante do coral. Fileiras de pessoas esperavam, sorrindo, sussurrando, certas de que estavam prestes a testemunhar o início de um futuro impecável. As câmeras estavam prontas. As colunas sociais já tinham as manchetes escritas por antecipação. Eduardo Bittencourt estava no altar, com a postura ereta e a expressão composta. Um homem de cabelos escuros e olhos azuis, que parecia exatamente alguém que tinha tudo sob controle. Seu terno sob medida caía perfeitamente, assim como o papel que ele estava desempenhando. Bem-sucedido, confiante, inabalável. Ninguém naquela sala poderia adivinhar o quão desconectado ele se sentia do momento que se desenrolava ao seu redor. Ele olhava para frente, não para a noiva, mas além dela, com os pensamentos vagando em algum lugar longe da cerimônia. Ele havia aceitado aquele casamento porque fazia sentido, porque era o esperado, porque todos ao seu redor garantiram que o amor viria depois, que o respeito e a estabilidade eram suficientes. Ele sabia com uma clareza desconfortável que não amava a mulher parada a poucos passos dele, radiante e esperançosa em seu vestido branco. Ele não sentia pânico com essa percepção, apenas uma aceitação monótona, como se já tivesse se conformado com uma vida construída sobre compromissos cuidadosos. O padre falava, sua voz calma e ensaiada, mas as palavras mal chegavam a Eduardo. Ele acenava nos momentos certos, respondendo automaticamente, com a mente em outro lugar. Ele se perguntou brevemente se era assim que se sentia o arrependimento, ou se o arrependimento vinha depois, quando já era tarde demais para voltar atrás. Foi então que seu celular vibrou no bolso. A sensação foi sutil, quase imperceptível, mas o atravessou com uma força surpreendente. Seu primeiro instinto foi de irritação. Nada deveria interromper aquele momento. Ele se mexeu ligeiramente, preparando-se para ignorar, quando uma segunda vibração se seguiu, mais insistente. Contra seu bom senso, ele olhou para baixo. O nome na tela apagou qualquer outro pensamento de sua mente. Raquel. Por uma fração de segundo, a catedral desapareceu. Ele não estava mais parado no altar. Ele estava se lembrando de uma vida diferente, de uma versão diferente de si mesmo, uma que existia antes que a ambição o endurecesse, antes que as escolhas se tornassem estratégias em vez de sentimentos. Ele não falava o nome dela há anos. Havia-se convencido de que aquele capítulo estava fechado, enterrado, irrelevante. Seu coração começou a disparar. O telefone vibrou novamente, e algo em seu peito apertou com uma sensação de pavor que ele não conseguia explicar. Raquel não era alguém que ligava sem motivo. Ela nunca fora assim. Eduardo hesitou, agudamente consciente dos olhos sobre ele, do silêncio da sala, do equilíbrio frágil do momento. Ignorar a ligação seria fácil, aceitável, esperado, mas sua mão se moveu de qualquer maneira, lenta e deliberada, como se agisse por instinto e não por lógica. Ele atendeu. Eduardo. A voz dela veio imediatamente tensa e trêmula, mal se sustentando. Eu estou no hospital. A palavra enviou um calafrio agudo por ele. O que aconteceu? Ele perguntou, baixando a voz, virando-se ligeiramente para longe do altar. Houve uma pausa, pesada e irregular,
como se ela estivesse reunindo forças para dizer algo que carregava sozinha há tempo demais. Tem uma menina, Raquel disse finalmente. Ela tem 4 anos, tem cabelos escuros e olhos azuis. Ela é sua. O mundo pareceu inclinar-se. O aperto de Eduardo no telefone intensificou-se enquanto a catedral ao seu redor se transformava em um borrão de barulho e cor. Ele sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se deslocado sem aviso, abrindo uma linha de falha bem no meio da vida com a qual ele estava prestes a se comprometer. Ela precisa de cirurgia, continuou Raquel, com a voz falhando agora. E eu não tenho dinheiro. Eu não teria ligado se houvesse qualquer outro jeito. Eduardo não disse nada. Ele não conseguia. Sua respiração parecia rasa, irregular, seus pensamentos colidindo rápido demais para formar palavras. Perto dali, o padre pigarreou gentilmente, esperando. Sua noiva sorriu nervosamente, sentindo que algo estava errado, mas ainda sem entender o quê. Eduardo olhou para cima, encontrando os olhos dela pela primeira vez desde que a cerimônia começara. Naquele momento, tudo se tornou dolorosamente claro. O casamento, as expectativas, o futuro que ele escolhera porque era fácil. E, em algum lugar em um quarto de hospital, uma criança que ele nunca soube que existia estava lutando pela vida. Estou indo, disse ele ao telefone com a voz baixa, mas firme. Eu estarei aí. Ele encerrou a chamada e guardou o telefone no bolso. A catedral estava em silêncio agora, cada olhar fixo nele, a confusão ondulando pela sala. Eduardo deu um passo para trás, afastando-se do altar. E naquele único movimento, a vida que ele havia planejado começou a desmoronar. No corredor do hospital, as mãos de Raquel tremiam tanto que ela teve que sentar sobre elas para não deixar o telefone cair. O corredor do hospital parecia interminável e dolorosamente iluminado, as luzes fluorescentes zumbindo suavemente acima dela, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Enfermeiras passavam por ela com uma calma ensaiada, seus sapatos rangendo contra o chão, carregando prontuários e uma urgência silenciosa de um quarto para outro. Para elas, era apenas mais um turno. Para Raquel, era o momento em que sua vida ameaçava desabar completamente. Ela olhou para a porta fechada do outro lado do corredor, onde uma pequena placa trazia o nome de sua filha em letras pretas nítidas. Laila Howard, 4 anos. A porta a separava do bip constante das máquinas e do corpo magro e frágil de uma criança que deveria estar correndo, rindo, fazendo perguntas demais sobre o mundo. Em vez disso, Laila jazia imóvel sob lençóis brancos, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro, seus olhos azuis fechados em um sono exausto após horas de dor. Raquel pressionou a testa contra a parede fria e forçou-se a respirar. Ela havia jurado que nunca ligaria para Eduardo. Aquela promessa fora feita anos atrás, forjada na humilhação e no coração partido da noite em que ele se afastou do medo dela com uma risada. Naquela época, ela aprendera da maneira mais difícil o que significava ser invisível para alguém que você amava. Ela se reconstruiu peça por peça, aprendendo a sobreviver sozinha, a ser forte por uma criança que dependia dela para tudo. Mas a força tinha limites. As palavras do médico ecoavam implacavelmente em sua mente. Complicação congênita, cirurgia necessária, alto risco sem tratamento imediato. Os números que ele falou depois mal foram registrados no início, até que a realidade se impôs com uma força esmagadora. Não havia caridade que pudesse agir rápido o suficiente. Nenhum seguro que cobriria o que Laila precisava.
e tempo era algo que elas não tinham. Raquel olhou para o celular, para o registro de chamadas mostrando o nome de Eduardo. Seu peito apertou com uma mistura de pavor, ressentimento e algo perigosamente próximo da esperança. Ela se odiava por esse último sentimento mais do que por qualquer outra coisa. E se ele não acreditasse nela? E se ele achasse que era outra mentira? E se ele nunca viesse? Uma enfermeira aproximou-se gentilmente. Ela está estável por enquanto, disse baixinho. Mas não podemos esperar muito. Raquel assentiu, engolindo seco. Obrigada. Quando a enfermeira saiu, Raquel levantou-se e caminhou lentamente para o quarto de Laila. O cheiro familiar de antisséptico a envolveu enquanto ela se aproximava da cama. Ela afastou uma mecha de cabelo da testa da filha, cuidadosa para não perturbar o acesso em sua mãozinha. Mamãe? Laila murmurou com os olhos entreabertos. Estou aqui, Raquel disse imediatamente, forçando um sorriso que parecia pesado demais para seu rosto. Eu não vou a lugar nenhum. Laila a estudou com uma seriedade tranquila que sempre impressionava Raquel como sendo muito mais velha do que 4 anos. Meu peito dói, ela sussurrou. O coração de Raquel quebrou novamente. Eu sei, querida. Os médicos estão ajudando você. Laila assentiu lentamente, confiando sem questionar, e fechou os olhos novamente. Raquel ficou ali por um longo tempo, segurando a mão da filha, ouvindo as máquinas, deixando as memórias virem à tona, apesar de suas tentativas de mantê-las enterradas. Ela se lembrou dos olhos azuis de Eduardo, tão parecidos com os de Laila, da maneira como a ambição sempre o puxava para frente, da maneira como ela um dia acreditou que o amor seria suficiente para mantê-lo por perto. Ela se perguntou que tipo de homem ele havia se tornado, se ele havia amolecido ou endurecido com o sucesso, se ainda havia espaço nele para a compaixão, ou se ela acabara de abrir uma porta que deveria ter permanecido fechada para sempre. Quando ela finalmente voltou para o corredor, seu telefone vibrou. Uma mensagem. Estou a caminho. Raquel olhou para a tela até que as palavras ficassem borradas. Seus joelhos enfraqueceram e ela se apoiou na parede, com uma mão pressionada contra a boca para não soluçar alto. O alívio colidiu com o medo quase instantaneamente. Eduardo vir significava respostas, consequências e um acerto de contas que ela havia adiado por 4 anos. Ela enxugou as lágrimas, endireitou os ombros e olhou mais uma vez para o quarto de Laila. Não importa o que acontecesse a seguir, ela lembrou a si mesma. Ela tinha feito isso por sua filha, não por perdão. Não por reconciliação, por sobrevivência. E enquanto o som de passos apressados ecoava fracamente pelo corredor, Raquel entendeu que o passado não era mais algo de que ela pudesse fugir. Ele estava finalmente alcançando a todos eles o confronto. Eduardo mal se lembrava de ter saído da catedral. O eco dos passos atrás dele, o silêncio atordoado, o som de sua noiva chamando seu nome, tudo se misturou em algo distante e irreal. Ele se moveu apenas por instinto, empurrando as portas pesadas, respirando o ar frio lá fora, como se fosse o primeiro fôlego real que dava em anos. Seu motorista já corria em sua direção, a confusão estampada no rosto, mas Eduardo não parou para explicar. Ele deu o endereço do hospital, com uma voz que não deixava margem para perguntas, e deslizou para o banco de trás, as mãos tremendo pela primeira vez em sua vida adulta. Enquanto o carro acelerava pela cidade, as memórias vinham à tona sem piedade. A risada de Raquel de anos atrás, aguda e calorosa ao mesmo tempo.
A noite em que ela lhe contou que estava grávida, a voz baixa, mas corajosa. Sua própria reação passava em sua mente como uma ferida que se recusava a fechar. O descaso negligente, a arrogância, a certeza de que sua vida era importante demais para ser interrompida por verdades inconvenientes. Ele pressionou a testa contra o vidro frio da janela, observando os reflexos das luzes passando, e sentiu algo dentro de si rachar. O hospital surgiu à frente, brilhante e implacável. Eduardo já estava se movendo antes mesmo do carro parar totalmente, ignorando a tentativa do motorista de segui-lo. Lá dentro, o ar cheirava a desinfetante e urgência. Ele perguntou por Laila Howard na recepção, com a voz controlada, mas tensa, e foi direcionado por um longo corredor que parecia se estender infinitamente à sua frente. Raquel o viu antes que ele chegasse até ela. Ela se levantou lentamente, a postura rígida, os olhos verdes fixos nos dele, com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. Não era raiva, não era alívio, era algo mais pesado, algo formado por anos fazendo tudo sozinha. Por um momento, nenhum deles falou. "Você veio", ela disse finalmente, com a voz plana, quase incrédula. "Vim o mais rápido que pude", respondeu Eduardo. Seus olhos passaram por ela, em direção à porta fechada atrás dela, em direção à criança que ele só soube que existia há menos de uma hora. "Onde ela está?" Raquel hesitou, depois se afastou. "Ela está dormindo. A medicação ajuda, mas não vai durar." Eduardo assentiu e a seguiu para o quarto. Laila parecia pequena e pálida contra os lençóis brancos, tubos e fios, cuidadosamente arranjados em torno de seu corpo frágil. Seus cabelos escuros cacheavam suavemente contra o travesseiro, e mesmo dormindo, a semelhança o atingiu com uma clareza brutal. O formato do rosto, a linha dos cílios, o azul inconfundível de seus olhos quando estremeceram brevemente antes de sossegar de novo. Os olhos dele. Suas pernas quase cederam. Ele chegou ao lado da cama lentamente, como se tivesse medo de que um movimento rápido demais pudesse quebrar algo irreversível. Ele não a tocou no início, apenas olhou, respirando superficialmente, absorvendo a realidade de que aquela criança existia por causa dele e que ele não estivera presente em um único dia de sua vida. "Ela tem 4 anos", disse Raquel suavemente atrás dele. "Ela adora desenhar e se recusa a dormir sem a luz acesa. Ela odeia brócolis e faz perguntas demais." Eduardo fechou os olhos. Cada detalhe parecia um lembrete de tudo o que ele havia perdido. "Por que você não me contou?" ele perguntou, embora a pergunta soasse vazia enquanto a fazia. Raquel cruzou os braços, não defensivamente, mas para se manter inteira. "Eu contei", ela disse. "Você não ouviu." Depois disso, decidi que ela merecia algo melhor do que ser um inconveniente. Ele se virou para encará-la, a culpa inundando seu peito de forma tão violenta que doía respirar. "Eu estava errado", ele disse. "Sobretudo." Raquel soltou um suspiro curto e cansado. "Estar certo agora não muda o passado." "Eu sei", disse Eduardo. "Mas deixe-me mudar isso. O que quer que ela precise, eu cubro. A cirurgia, os médicos, tudo." Raquel estudou o rosto dele, procurando por condições, por hesitação, pelo homem que um dia rira de seu medo. Não encontrou nada disso. Apenas pânico, arrependimento e algo cru e desprotegido. "Eu não liguei para você por dinheiro", ela disse com cuidado. "Liguei porque o tempo dela está acabando." Eduardo assentiu imediatamente. "Então não vamos perder mais nem um segundo." Uma enfermeira entrou silenciosamente, atualizando-o sobre o estado de Laila,
explicando os procedimentos e os prazos. Eduardo ouvia atentamente, fazendo perguntas, absorvendo cada palavra como se sua atenção sozinha pudesse protegê-la. Quando os custos foram mencionados, ele nem piscou. Assinou formulários sem lê-los, sua assinatura firme, apesar do caos interno. Mais tarde, quando a enfermeira saiu, Eduardo finalmente estendeu a mão e pegou gentilmente a mãozinha de Laila na sua. O calor da pele dela enviou um choque através dele, aterrando-o e devastando-o ao mesmo tempo. "Estou aqui", ele sussurrou, sem saber se ela podia ouvi-lo. "Não vou a lugar nenhum." Raquel observava a poucos passos de distância, com a expressão guardada, mas abalada. Ela se preparara para a raiva, para a negação, para a indiferença. O que ela não esperava era ver Eduardo Bittencourt parado, indefeso, ao lado de um leito de hospital, despojado de poder e certeza, aprendendo em uma única noite o que o amor realmente exigia. E enquanto Laila se mexia levemente no sono, apertando os dedos em torno dos dele, sem acordar, Eduardo entendeu que acontecesse o que acontecesse a seguir, não havia mais volta. A vigília. A manhã chegou silenciosamente, filtrada pelas cortinas finas do hospital, em tons pálidos de cinza e dourado. Eduardo não havia dormido. Ele permanecia na cadeira ao lado da cama de Laila, seu paletó dobrado no encosto, a camisa amassada, sua mente relutante em descansar, mesmo quando seu corpo implorava por isso. Cada pequeno movimento que Laila fazia puxava sua atenção instantaneamente de volta para ela, como se ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar por um segundo sequer. Raquel o observava do outro lado da sala, enquanto se servia de uma xícara de café amanhecido do hospital. Ela parecia exausta, seus cabelos castanhos escapando do prendedor, sombras se instalando sob seus olhos verdes. Ela já vivia assim há dias, movida pelo medo e instinto, mas ver Eduardo ali agora complicava tudo de maneiras para as quais ela não se preparara. "Você deveria ir para casa", ela disse baixinho. "Pelo menos trocar de roupa." "Não vou sair", Eduardo respondeu sem hesitar. Sua voz era calma, mas havia algo irremovível por baixo dela. "Hoje não." Raquel o estudou por um longo momento. Depois desviou o olhar. Ela aprendera há muito tempo que discutir com um homem determinado como Eduardo era inútil, mas esta versão dele parecia desconhecida. Fora-se a arrogância, a autoridade sem esforço. O que estava à sua frente agora era um homem reduzido a algo cru e incerto. O médico chegou no meio da manhã, acompanhado por uma enfermeira carregando uma pasta grossa com documentos. Ele falou com cautela, escolhendo as palavras com precisão ensaiada, explicando os riscos, o procedimento, a janela estreita que tinham antes que a condição de Laila pudesse piorar. Raquel ouvia com as mãos entrelaçadas firmemente no colo, enquanto Eduardo absorvia cada detalhe com foco intenso. "Ela precisa da cirurgia nas próximas 48 horas, concluiu o médico. "Quanto antes, melhor." Eduardo assentiu uma vez. "Faça o que for preciso." Raquel olhou para ele bruscamente. "Não é tão simples assim." Eduardo encontrou o olhar dela. "É sim, eu assumo a responsabilidade por tudo." Houve uma breve pausa, pesada com a história não dita entre eles. "Isso não compra o seu perdão, Eduardo", disse Raquel baixinho. "Eu sei", respondeu ele. "Não estou tentando comprar nada." Quando o médico saiu, o silêncio preencheu o quarto novamente, quebrado apenas pelo bip constante do monitor. Laila se mexeu, abrindo os olhos lentamente. Ela franziu a testa, desorientada, e então notou Eduardo sentado ao seu lado. "Mamãe", ela murmurou. "Estou bem aqui", Raquel disse instantaneamente, aproximando-se.
O olhar de Laila voltou-se para Eduardo, estudando seu rosto com uma curiosidade inocente. Quem é você? A pergunta doeu mais do que qualquer acusação poderia doer. Eduardo engoliu seco, forçando-se a respirar uniformemente. Ele não olhou para Raquel pedindo permissão. Não inventou uma mentira. Meu nome é Eduardo, disse suavemente. Sou alguém que deveria estar aqui há muito tempo. Laila considerou isso. Depois assentiu como se aquela explicação fosse suficiente por enquanto. Tá bom, disse ela com a voz mal acima de um sussurro. Raquel virou-se piscando rapidamente. Ela imaginara aquele momento em seus piores pesadelos, temera-o, adiara-o, mas vê-lo desenrolar-se de forma tão simples, tão gentil, desfez algo dentro dela. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Laila dormia novamente, Raquel e Eduardo ficaram no corredor do lado de fora do quarto. O hospital zumbia ao redor deles, indiferente e implacável. Você foi embora, Raquel disse de repente, a voz baixa, mas afiada. Você não apenas se afastou de mim, você se afastou de um futuro sobre o qual nem se deu ao trabalho de perguntar. Eduardo não interrompeu, não se defendeu. Eu fui um covarde, ele disse quando ela terminou. Escolhi a ambição porque ela não exigia que eu sentisse nada, e me convenci de que isso me tornava forte. O queixo de Raquel travou. E agora? Agora eu sei que a força é ficar quando tudo te diz para fugir. Ela riu baixinho, sem humor. Você não ganha redenção só porque descobriu isso tarde demais. Eu sei, disse Eduardo novamente. Mas a Laila não merece pagar por quem eu costumava ser. Raquel olhou para ele então, olhou de verdade e viu algo que não esperava ver com tanta clareza. Não confiança, não controle, medo. Medo de perder uma filha que acabara de conhecer, medo de ser indigno dela, medo de falhar novamente. Não estou te prometendo nada, disse Raquel. Nem confiança, nem perdão, nem um lugar em nossas vidas. Não estou pedindo promessas, respondeu Eduardo. Só não feche a porta. Ela hesitou, depois assentiu uma vez. Veremos. Enquanto a noite caía e as luzes do hospital diminuíam, Eduardo voltou para o lado da cama de Laila, pegando a mãozinha dela novamente, como se fosse a coisa mais frágil e importante que já segurara. Raquel observava da porta, o coração pesado e em conflito. Ela o chamara porque não tivera escolha, nunca imaginara que ele responderia ficando. E em algum lugar entre o medo e a esperança, ela percebeu que a parte mais difícil de tudo estava apenas começando. A cirurgia e o medo. As horas antes da cirurgia se estenderam interminavelmente, dobrando o tempo em algo pesado e opressor. Eduardo ficou perto da cama de Laila, levantando-se apenas quando as enfermeiras precisavam de espaço, sua atenção fixa em cada mudança de expressão dela, em cada alteração sutil no ritmo das máquinas. Ele passara anos tomando decisões que moviam mercados e alteravam vidas à distância, mas nada daquela experiência o preparara para a impotência de esperar ao lado de um pequeno leito de hospital com nada a oferecer além da presença. Raquel tentava se manter ocupada, organizando a papelada, respondendo a perguntas dos médicos, fingindo que o controle ainda existia em algum lugar ao alcance. De vez em quando, seus olhos voltavam-se para Eduardo, como se ela precisasse confirmar que ele ainda estava ali, que aquilo não era outra ilusão cruel criada pela exaustão e pelo medo. Ele estava mais silencioso do que ela se lembrava, mais contido, como se cada palavra agora carregasse um peso
que ele tinha medo de usar mal. Quando a enfermeira finalmente chegou para levar Laila para o pré-operatório, o momento estilhaçou o pouco de compostura que restava a Raquel. Laila agarrou-se à mão dela, seus dedos pequenos apertando instintivamente enquanto a maca começava a se mover. "Mamãe, não vai embora", ela sussurrou, o pânico brilhando em seus olhos azuis. "Estou bem aqui", Raquel disse rapidamente, inclinando-se para perto, pressionando a testa suavemente contra a de Laila. "Vou estar esperando quando você acordar." "Eu prometo." Laila assentiu incerta, depois virou a cabeça para Eduardo, que estava parado, congelado aos pés da cama, o medo estampado abertamente em seu rosto. "Você vai ficar também?" ela perguntou. A pergunta o quebrou. "Vou estar bem ali fora", disse Eduardo com a voz rouca, mas firme. "Não vou sair daqui." Ela pareceu satisfeita com isso, seu aperto afrouxando ligeiramente enquanto as enfermeiras começavam a levá-la. Raquel seguiu até que as portas marcadas como acesso restrito se fechassem entre elas, o clique suave da tranca soando muito mais alto do que deveria. A sala de espera parecia pequena demais, brilhante demais, cheia de estranhos vivendo suas próprias emergências silenciosas. Raquel sentou-se rigidamente em uma das cadeiras de plástico, com as mãos entrelaçadas tão firmemente que os nós dos dedos estavam brancos. Eduardo ficou de pé no início, andando em movimentos curtos e controlados, depois acabou sentando ao lado dela, perto o suficiente para sentir sua atenção, mas sem tocá-la, sem convite. Minutos se passaram, depois horas. Ninguém falava muito, palavras pareciam inadequadas, até intrusivas. Ocasionalmente, uma enfermeira passava, oferecendo breves atualizações, nada definitivo, nada reconfortante o suficiente para aliviar o nó no peito de Raquel. Eduardo ouvia atentamente, absorvendo cada fragmento de informação como se fosse oxigênio. A certa altura, o controle de Raquel finalmente cedeu. Seus ombros começaram a tremer, lágrimas silenciosas transbordando apesar de seus esforços para manter a compostura. Sem pensar, Eduardo estendeu a mão, depois hesitou, com a mão pairando incerta no espaço entre eles. Raquel percebeu e deu um pequeno aceno. Ele colocou a mão sobre a dela, quente e firme, sem apertar, sem puxá-la para mais perto, simplesmente ancorando-a no momento. Ela não olhou para ele. Não precisava. O apoio silencioso era suficiente. "Isso é culpa minha", ele disse suavemente após um longo silêncio. "Se eu estivesse aqui, se soubesse antes..." Raquel balançou a cabeça fracamente. "Não", disse ela. "Isso teria acontecido quer você estivesse aqui ou não. Não tire isso de mim também. Não deixe que a culpa seja a única coisa que te aproxima dela." Eduardo assentiu, aceitando o limite sem argumento. "Então que seja o amor", disse ele baixinho. "Mesmo que eu esteja aprendendo tarde demais." O cirurgião finalmente apareceu quando a noite caía, com a expressão cansada, mas composta. Raquel levantou-se tão abruptamente que a cadeira raspou alto no chão. Eduardo levantou-se ao lado dela, o coração batendo tão forte que ele podia senti-lo na garganta. "A cirurgia correu como planejada", disse o médico com cuidado. "Houve complicações, mas conseguimos contorná-las. Ela está estável por enquanto." As pernas de Raquel quase cederam. Ela cobriu a boca, um soluço escapando antes que pudesse parar. Eduardo fechou os olhos brevemente, o alívio fluindo através dele com tanta força que o deixou tonto. "Vocês poderão vê-la em breve", continuou o médico. "Ela ficará na recuperação por um tempo.
Quando finalmente foram autorizados a entrar no quarto, Layla estava pálida e imóvel, cercada por tubos e monitores novamente, mas desta vez o perigo passara de imediato para incerto. Raquel foi para o seu lado instantaneamente, afastando o cabelo da testa da filha, sussurrando palavras de conforto. Embora Layla ainda estivesse inconsciente, Eduardo ficou para trás por um momento, observando-as, entendendo com clareza dolorosa o quanto tinha a recuperar. Então Layla se mexeu levemente, seus dedos tremendo como se procurassem algo. Eduardo deu um passo à frente com cuidado e ofereceu sua mão. Os pequenos dedos dela envolveram-nos fracamente por instinto. Raquel olhou para ele então com os olhos vermelhos e exaustos, e pela primeira vez não se afastou. Naquela noite, enquanto o hospital mergulhava em um silêncio inquieto, Eduardo permaneceu sentado ao lado da cama de Layla, recusando-se a sair, mesmo quando Raquel insistiu para que ele descansasse. Ele velou por ela, segurando sua mão, aprendendo a forma de um amor que não exigia nada além de presença e paciência. E enquanto se sentava ali na luz fraca, Eduardo entendeu que a cirurgia não havia mudado apenas o futuro de Layla. Tinha mudado irrevogavelmente o seu próprio, despojando-o da vida que planejara e substituindo-a por uma que ele nunca soube que precisava: a recuperação e a realidade. Os dias após a cirurgia moveram-se em um ritmo estranho e irregular, medidos não por relógios, mas pela respiração de Layla, pelos números nos monitores, pelas expressões cautelosas dos médicos que se recusavam a prometer demais, cedo demais. A recuperação não foi dramática, nem imediata. Veio lentamente, em incrementos frágeis que exigiam uma paciência que Eduardo nunca fora forçado a aprender antes. Layla dormia a maior parte do tempo, seu pequeno corpo exausto pela luta que enfrentara. Quando acordava, era apenas por alguns minutos no início, seus olhos sem foco, sua voz mal sendo um sussurro. Raquel nunca saía do lado dela por muito tempo. Aprendeu cada som que as máquinas faziam, cada mudança na expressão de Layla, seus nervos constantemente esticados pelo medo de que algo pudesse dar errado novamente a qualquer momento. Eduardo também ficou. No início, parecia quase irreal para Raquel vê-lo ali todas as manhãs, quando ela chegava, e todas as noites, quando finalmente se permitia descansar. Ele trazia café, que ela raramente bebia, comida que ela esquecia de comer, e papelada que ela não tinha forças para enfrentar. Ele falava pouco, escolhendo em vez disso, ouvir, observar, tornar-se útil sem se impor. O homem que antes comandava salas inteiras, agora esperava silenciosamente nos corredores do hospital, pedindo permissão antes de se sentar, antes de tocar, antes de dizer qualquer coisa. No terceiro dia, Layla abriu os olhos completamente pela primeira vez desde a operação. Raquel notou imediatamente, sua respiração parando enquanto se inclinava para a frente. "Querida", ela sussurrou. Layla piscou lentamente, seus olhos azuis nublados pela fadiga, então focou no rosto de Raquel. "Mamãe", ela murmurou. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Raquel enquanto ela assentia, incapaz de falar. O olhar de Layla derivou para além dela, fixando-se em Eduardo, que estava parado a alguns passos de distância, congelado no lugar como se tivesse medo de se mover. "Você ficou", disse Layla baixinho. As palavras foram simples, inocentes e devastadoras ao mesmo tempo. "Sim", respondeu Eduardo com a voz embargada. "Eu fiquei." Ela o estudou por um longo momento, depois deu um aceno fraco, como se confirmasse algo para si mesma.
Tá bom, disse ela, fechando os olhos novamente. Aquela única palavra o atingiu mais forte do que qualquer acusação jamais poderia. Mais tarde, naquele dia, o médico chamou Eduardo e Raquel de lado, explicou o caminho à frente cuidadosamente, delineando os tratamentos de acompanhamento, as restrições e as perspectivas de longo prazo. O perigo passara, mas a recuperação de Laila exigiria tempo, monitoramento e consistência. Não era algo que pudesse ser resolvido rápida ou baratamente. Eduardo não hesitou. O que quer que ela precise, disse ele. Eu cuidarei de tudo. Raquel enrijeceu ligeiramente. Isso não é uma transação, disse baixinho assim que o médico saiu. Eu sei, respondeu Eduardo imediatamente. E não estou tentando fazer com que seja. Só quero assumir a responsabilidade. Ela buscou o rosto dele, alerta para velhos padrões, para gestos grandiosos destinados a apagar a culpa. O que encontrou, em vez disso, foi exaustão e determinação, nenhuma das quais poderia ser fingida facilmente. Naquela noite, quando Laila estava descansando confortavelmente, Raquel finalmente se permitiu sentar no pequeno lounge da família, do outro lado do corredor. A tensão que carregara por dias começou a esvair-se, deixando para trás um cansaço profundo. Eduardo juntou-se a ela alguns minutos depois, sentando-se à sua frente, com a postura desprotegida. Preciso dizer uma coisa, disse Raquel baixinho. E preciso que você ouça. Ele assentiu. Eu vou ouvir. Você não tem o direito de chegar e reescrever a vida dela, continuou ela. Você não tem o direito de ser o herói que aparece no último momento e conserta tudo. A Laila não precisa ser salva. Ela precisa de estabilidade. Eu entendo, disse Eduardo. E não estou pedindo para assumir o controle. Só quero estar aqui, da maneira que você permitir. Raquel soltou um suspiro lento. Estar aqui significa mais do que quartos de hospital. Significa aparecer quando as coisas são chatas e difíceis e ingratas. Significa estar lá mesmo quando ela não precisar mais de você. Eduardo não respondeu de imediato. Quando o fez, sua voz estava firme. Essa é a parte que eu tenho mais medo de falhar. Raquel olhou para ele então, olhou de verdade, e pela primeira vez não viu o homem que rira de seu medo. Viu alguém confrontando as consequências de suas escolhas sem tentar escapar delas. A imprensa começou a rondar logo depois. Chamadas chegavam, mensagens se acumulavam, rumores se espalhavam sobre o casamento que nunca aconteceu e o hospital no qual ele havia desaparecido. Eduardo ignorou todos eles. Quando seu assistente finalmente o alcançou, alertando sobre as consequências, sobre os membros do conselho exigindo respostas, ele encerrou a chamada com uma única frase. Eu lidarei com isso depois. Pela primeira vez em sua vida, o depois importava menos do que o agora. Naquela noite, Raquel o encontrou dormindo na cadeira ao lado da cama de Laila, com a cabeça inclinada desajeitadamente, uma mão ainda segurando os dedos de Laila. A cena apertou seu peito de uma maneira que ela não queria examinar muito de perto. Ela o cobriu com seu casaco mesmo assim. Parada ali na luz fraca, observando a filha respirar firmemente, enquanto o homem que um dia a quebrara agora mantinha vigília ao seu lado, Raquel entendeu algo com clareza dolorosa. A cura não estava acontecendo apenas no corpo de Laila. Estava começando a acontecer em todos eles. O confronto com o mundo. O mundo exterior não permaneceu em silêncio por muito tempo.
nunca permanecia quando alguém como Eduardo Bittencourt saía da linha. No final da semana, seu nome estava em todo lugar, sussurrado pelos corredores do hospital, por estranhos que fingiam não olhar, estampado em telas e manchetes que reduziam os momentos mais dolorosos de sua vida a frases nítidas e clicáveis. A noiva abandonada, o noivo desaparecido, a filha secreta, o hospital. Raquel viu o primeiro artigo por acidente, uma notificação iluminando seu telefone enquanto esperava pelo café na lanchonete do hospital. Não abriu no início. Já conhecia a forma da história que contariam e odiava a facilidade com que o mundo podia transformar o medo privado em espetáculo público. Ainda assim, o peso daquilo pressionava seu peito, um lembrete familiar de que nada que envolvesse Eduardo seria simples. Eduardo leu tudo. Sentou-se sozinho em um canto silencioso perto do quarto de Laila, rolando a tela lentamente, absorvendo cada acusação e especulação sem reagir. Não ligou para seus advogados, não emitiu comunicados. Pela primeira vez não tentou controlar a narrativa. A verdade, bagunçada e incompleta como era, importava mais para ele agora do que a reputação jamais importara. O conselho de diretores ligou naquela tarde. Ele atendeu a chamada lá fora, andando pelo pátio estreito atrás do hospital, ouvindo enquanto vozes familiares falavam em tons cuidadosos sobre responsabilidade, imagem e controle de danos. Perguntaram-lhe quando planejava voltar. Perguntaram quanto tempo aquela situação duraria. Perguntaram sem dizer diretamente se a criança valia as consequências. Eduardo fechou os olhos. Eu não vou sair daqui, disse simplesmente. Houve uma pausa na linha, pesada e desconfortável. Você está jogando tudo fora, disse um deles finalmente. Não, respondeu Eduardo. Estou escolhendo algo que deveria ter escolhido há muito tempo. Ele encerrou a chamada antes que pudessem responder. Quando voltou para dentro, Raquel estava ao lado da cama de Laila, ajudando-a a beber água com cuidado. Laila parecia mais forte agora, a cor voltando lentamente às suas bochechas, os olhos mais alertas. Ela sorriu fracamente quando viu Eduardo, um sorriso pequeno e cansado, que pareceu uma vitória. Papai, disse ela baixinho, testando a palavra como se não tivesse certeza se ela ficaria. O som daquilo o atingiu mais forte do que qualquer manchete poderia. Ele assentiu, incapaz de confiar na própria voz, e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Raquel observava-os, com as emoções emaranhadas e em conflito. Ela passara anos protegendo Laila da ausência e da decepção, ensinando-se a não confiar em ninguém que pudesse desaparecer. Ver Eduardo assumir aquele papel tão plenamente a assustava mais do que a crueldade anterior dele. Esperança era perigoso. Esperança pedia confiança. Naquela noite, depois que Laila adormeceu, Raquel finalmente o confrontou. Você está explodindo sua vida, disse baixinho, parada perto da janela onde as luzes da cidade de São Paulo borravam em listras suaves. E eu não te pedi para fazer isso. Eu sei, respondeu Eduardo. Não estou fazendo isso por gratidão. Então por quê? Perguntou ela com a voz tensa. Porque toda vez que penso em ir embora, ele disse, vejo o rosto dela. E lembro como foi fácil para mim me afastar antes. Não farei isso de novo. E Raquel virou-se para encará-lo totalmente. E quando isso ficar mais difícil? Quando ela estiver melhor e você não se sentir mais necessário? Eduardo não hesitou. É aí que ficar importa mais. Ela buscou no rosto dele por arrogância,
por uma certeza que pudesse desmoronar depois. O que viu em vez disso foi medo, honesto e sem escudo, e algo mais profundo por baixo, um compromisso que não dependia de aplausos ou perdão. O caminho para a casa Layla recebeu alta 2 dias depois. Sair do hospital pareceu surreal. A luz do sol parecia brilhante demais, o ar aberto demais após semanas de medo confinado. Eduardo carregou Layla cuidadosamente, com os braços dela envoltos frouxamente em seu pescoço, enquanto Raquel seguia ao lado deles, seus passos instáveis de alívio e exaustão. Câmeras brilharam à distância, vozes gritavam perguntas, mas Eduardo não olhou para trás. Ele colocou Layla gentilmente no carro e fechou a porta como se selasse o mundo lá fora. No apartamento de Raquel, a vida recomeçou em passos pequenos e hesitantes. Horários de medicação substituíram os monitores do hospital. Sonecas tranquilas substituíram os alarmes. Eduardo ficou, dormindo no sofá, ajudando nas refeições, aprendendo rotinas que nunca o incluíram antes. Ele não anunciou suas intenções, nem pediu garantias. Simplesmente aparecia a cada manhã e permanecia a cada noite. Uma noite, enquanto Layla pintava na mesa, ela olhou para cima de repente. "Você vai embora de novo?" perguntou com a voz cuidadosa. Eduardo agachou-se ao lado dela, encontrando seus olhos. "Não", ele disse, "eu vou ficar." Ela considerou isso. Depois assentiu e voltou ao seu desenho, satisfeita. Raquel virou-se rapidamente, enxugando lágrimas que não esperava. Percebeu então que, o que quer que viesse a seguir, qualquer dor ou cura que os esperasse, a escolha mais difícil já havia sido feita. Eduardo Bittencourt já havia abandonado um altar uma vez. Desta vez, ele não ia embora de jeito nenhum. A vida após o hospital não avançou em saltos dramáticos. Desenrolou-se lenta e cautelosamente, como se testasse se aquela frágil nova realidade era forte o suficiente para se sustentar. O apartamento parecia menor agora com Eduardo nele, mas também mais quente, preenchido por sons que Raquel nunca se permitira imaginar antes. Passos matinais que não eram apenas os dela. Conversas tranquilas durante o café da manhã. Risadas ecoando pelo corredor quando Layla insistia em contar a mesma história 2 vezes. A recuperação exigia paciência. Layla cansava-se facilmente, seu corpo ainda aprendendo a confiar em si mesmo novamente. Alguns dias ela acordava sorrindo, ansiosa para desenhar ou sentar perto da janela e ver as pessoas passarem lá embaixo. Outros dias ela se agarrava a Raquel, sobrecarregada por ondas repentinas de exaustão ou medo que vinham sem aviso. Eduardo aprendeu esses ritmos rapidamente. Aprendeu quando intervir e quando se afastar, quando distrair e quando simplesmente sentar ao lado dela em silêncio, deixando a mãozinha dela descansar na sua. Raquel o observava constantemente, mesmo quando fingia não ver. Notou como ele memorizava os horários dos remédios sem que lhe pedissem, como colocava alarmes no celular para as consultas médicas, como ajustava toda a sua vida sem reclamação ou anúncio. Não houve discursos grandiosos, nem tentativas de definir o que eram ou o que poderiam se tornar. Apenas consistência, constante e modesta. As consequências da escolha de Eduardo chegaram de forma silenciosa, mas firme. Sua ausência da vida pública tornou-se permanente. A empresa anunciou sua renúncia em comunicados cuidadosamente redigidos, com a imprensa especulando infinitamente sobre escândalo e queda. Ofertas surgiram mesmo assim, lucrativas e tentadoras, mas Eduardo recusou a maioria delas, escolhendo projetos menores que pudesse gerenciar sem desaparecer por dias a fio.
Pela primeira vez, o sucesso era medido não pelo crescimento ou lucro, mas pela presença. Raquel lutou com a mudança mais do que esperava. Tinha se construído em torno da independência, em torno da crença de que não precisar de ninguém era a maneira mais segura de sobreviver. Permitir Eduardo em suas vidas significava permitir incerteza, vulnerabilidade e a possibilidade aterrorizante de perda. Algumas noites ela ficava acordada, ouvindo o apartamento silencioso, perguntando-se se era tola por acreditar que aquilo poderia durar. Uma noite, depois que Laila adormeceu no sofá com os gizes de cera ainda presos na mão, Raquel e Eduardo sentaram-se juntos na penumbra da sala de estar. A cidade de São Paulo zumbia suavemente lá fora, distante e indiferente. Eu não sei como confiar nisso. Raquel admitiu finalmente. Não sei como confiar em você sem me perder. Eduardo não correu para responder. Ele aprendera que o silêncio importava. Você não precisa confiar no futuro, disse ele com cuidado. Apenas no presente. Apenas no hoje. Ela olhou para ele então, olhou de verdade e não viu urgência em sua expressão, nenhuma exigência, apenas paciência. Semanas transformaram-se em meses. Laila cresceu mais forte, sua risada voltando plenamente, seus passos mais firmes, sua curiosidade ilimitada. Ela começou na pré-escola novamente, contando orgulhosamente a quem quisesse ouvir sobre seus desenhos, suas cores favoritas e seu pai que a buscava todas as tardes. A palavra papai instalou-se em suas vidas naturalmente, sem cerimônia, tornando-se parte da linguagem cotidiana do lar. Raquel percebeu quando parou de doer ao ouvi-la. No aniversário da cirurgia de Laila, foram ao parque juntos. O dia estava quente. A luz do sol filtrava-se pelas árvores enquanto Laila corria pela grama, seus cabelos escuros voando atrás dela, seus olhos azuis brilhantes de vida. Eduardo observava-a com intensidade silenciosa, cada movimento um lembrete do que poderia ter sido perdido. Ela está feliz, disse Raquel suavemente, parando ao lado dele. Eduardo assentiu. É tudo o que importa. Laila correu de volta para eles, ofegante e sorridente, agarrando as mãos de ambos ao mesmo tempo. Vem brincar, ela exigiu. Eles a seguiram desajeitados e rindo, deixando para trás o peso de tudo, o que quase os destruiu. Naquela noite, depois que Laila estava dormindo, Raquel ficou na janela enquanto Eduardo lavava a louça na pequena cozinha. O reflexo da sala olhava de volta para ela, diferente da versão solitária de que se lembrava. Ela virou-se lentamente. Eu não me arrependo de ter ligado para você, disse ela. Mesmo tendo ficado com medo. Eduardo secou as mãos e encontrou o olhar dela. Eu não me arrependo de ter atendido. Ela hesitou, depois deu um passo para mais perto. Não para os braços dele, mas para o espaço compartilhado entre eles, que não parecia mais vazio. Vamos devagar, disse ela. Por ela e por mim? Ele assentiu. Tão devagar quanto você precisar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, alheia ao milagre silencioso, ganhando forma dentro de um apartamento modesto. Nenhuma manchete o seguia agora. Nenhuma declaração grandiosa marcava seu final. Havia apenas um homem que escolheu ficar, uma mulher que escolheu permitir, e uma criança que corria livremente em direção a um futuro que quase nunca aconteceu. Às vezes, uma ligação muda tudo. E às vezes, escolher não fugir é o que finalmente torna a vida inteira.